Para falarmos em colonização, falarmos em povoamento, é preciso nós fazermos uma retrospectiva na história e no tempo, onde, no início do século XIX, o imperador Dom Pedro II criou um incentivo para que as famílias, especialmente europeias, viessem colonizar e povoar o país. E especialmente a partir da segunda metade do século XIX, quando, tentando-se colonizar o sul do país, o então imperador Dom Pedro II colocou alguns espaços, alguns territórios para que esses colonizadores viessem explorar esses territórios. E o município de Inácio Martins, até então parte do município de Guarapuava, foi ofertado a vários colonizadores, entre eles os europeus que estavam na região de Cerro Azul, próximo a Curitiba, os quais receberam do imperador Magleba de terra e vieram aqui para o sul para colonizar esta região, especialmente os campos de Guarapuava. Quando então vieram para conhecer a região, se encantaram com o espaço, na época que eles mesmos denominaram de Boa Vista, essa região que hoje é a comunidade Stresser. E ali criaram um pequeno povoado com algumas famílias mais tradicionais, especialmente as famílias Stresser e Schleder. E ali então criaram-se as primeiras, ou construíram-se as primeiras casas, as primeiras construções e os primeiros desmatamentos dessa região. E ali também nominaram essa comunidade, pequena comunidade de Guarapuavinha, em homenagem a Guarapuava. Então, a gente tem as provas, de que nossa família ela está residindo aqui no município há 175 anos. Então, a nossa descendência veio de Grande Ducado, país Luxemburgo, na divisa da Alemanha. Então, eles chegaram a Rio de Janeiro e depois em Rio Negrinho em 1828. Então, é uma longa história até aí. Aí depois, chegaram os primeiros imigrantes, John Stresser e a sua esposa Susana, trouxeram consigo o primogênito, Pedro Stresser, já com 25 anos. Aí em Rio Negro, eles também foram os pioneiros da cidade de Rio Negro, é óbvio que eles e mais algumas famílias, a família Schleder, a família Pletz também, veio junto com eles nessa época. Aí chegou também uma das filhas, chamada Adelaide, que depois ela casou-se com o coronel Luiz Schleder, que eles eram grandes políticos na época, em Curitiba. E depois, com o passar do tempo, aí as políticas foram se estendendo até Guarapuava, precisamente, e eles conseguiram essa gleba de terra aqui, onde que é a atual Quarteirão dos Stresser, a antiga Fazenda Boa Vista, que era conhecida lá em 1848, onde houve o primeiro casamento, lá onde é o quarteirão hoje. Em 1848, o Pedro Stresser casou-se com a Josefa, naquela época lá. Aí eles ficaram, assim, residindo nessas terras. Aí em 3 de fevereiro de 1892, foi que eles legalizaram essas terras aí em 42.000 hectares, que é situado nesse local, Quarteirão dos Stresser, denominado Fazenda Boa Vista. As famílias, então, eles não tinham muita opção, ou eles faziam, plantavam para subsistência, alguns iam fazer compras em outros locais, aí, tipo Irati, Guarapuava, e só lembrando lá, que quando eles vieram de Guarapuava, que daí aqui Boa Vista, Guarapuavinha, era distrito de Guarapuava, Então pegava desde lá do São Miguel, toda essa região aqui, ia bater lá em Itapará. Então era uma
era uma gleba bem grande. Então eles sobreviviam daquilo que eles plantavam, né? O Pedro Stresser era ferreiro, né? Ele tinha ferraria e até as coisas assim, os implementos ali para eles trabalhar na agricultura eram eles mesmos que fabricavam, né? Através da tração animal, descascavam madeira, né? Assim faziam as suas casas assim das próprias madeiras lascadas e assim por diante, né? Então aí foi surgindo os outros serviços assim, bem no decorrer do tempo, né? Bem depois dessa imigração. Falar pura verdade, quase nem roupa não tinha para vestir. Naquele tempo não existia, que nem hoje, o comércio, tinha bodega aqui e vinha só aquelas peças de tecido, assim. Tinha que comprar o tecido ali por medida, quantos metros ocupava, levar para uma costureira lá, cortar, fazer uma roupa para a gente, porque não existia esse negócio de roupa assim, não existia. Tinha escola lá, era uma professora de... Eu não sei de onde que ela veio, depois ela foi embora para Garapuava, na tarde de Dona Joana. Mas era ruim, 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 que Deus o livre. Ela punhava nós de castigo em cima de grão de feijão que chegava a grudar no patacão do joelho. E surrava com ripa, não era com qualquer coisa, era ripa, furado na ponta assim, passado um barbante, parecia um tala, aqui nas paletas da negada. Arrebentava de tanto que ela era ruim. Às vezes nós não sabíamos a lição, não sabíamos um ponto, porque naquele tempo estudava ponto. Tinha que decorar, ela pegava o caderno, sentava lá na mesa, você podia errar umas 2 palavras, mas decorar 2 folhas de caderno desse tamanho assim. E ela pegava e se não respondia, não sabia direito, ia de joelho lá na porta, em cima de grão de feijão. E ali tinha que ficar cuidando do caderno. Não podia virar a cara assim do lado, ver qualquer coisa. Ela chegava com a ripa velha aqui, no lombo da pessoa. Não existia médico naquela época, era só curador. Ensinava o remédio curador só. Remédio de casa? Remédio de casa, só achado no quintal assim. Não existia médico. Aqui, esse grupo aqui, quando eu estava na escola, que foi inaugurado esse grupo. Tinha capela, que eles diziam capela, não era igreja, capelinha. Não vinha, de vez em quando, às vezes vinha padre lá de Cruz Machado. Vinha a cavalo para os carreiros lá, rezava uma missa, mas isso era de cada uma vez por ano. Ou mais eles faziam rezado assim, um capelão. Eles iam fazer compra daqui, com um cargueiro, comprar boia lá em Irati. Era sofrido pra caramba. Levávamos não sei quantos dias para ir. Não era cargueiro feito de couro, aqueles bruacas que diziam. Daí tinha uma tampa fivelada assim, por causa de não molhar o mantimento que comprava. Ponhava dentro daquela coisa de couro dessa altura assim, uma tampa fivelava ali. Viajava o dia inteiro, podia estar chovendo, não me descia a compra. Era assim a vida. Cabo da enxada, foice, e plantar era com sengo, cavadeira que nós dizíamos. Depois veio esse negócio dessa máquina de bater assim. Plantava feijão, milho, batata, mandioca. Nós tínhamos de tudo, crioulo. Nós só comprávamos sal e açúcar e a roupa que só. Mas naquele tempo não tinha preço nas coisas. Os bem antigos, meu pai cansou de jogar mantimento assim, porque não tinha venda. Quando era tempo de colheita, eles tinham que pegar aquele mantimento velho e jogar assim, para colher o novo. Porque não tinha preço daí. Se obrigava a vender, a pinchar.
mutirão? Isso. Pois é que se reuniam, sim. Se eu queria fazer uma roça, por exemplo, onde fosse lá ou para cá, eu fazia um puxirão. E convidava os amigos e conhecidos, iam tudo roçar para mim lá. Se era um arqueiro, os 2 arqueiros de roça, reunia ali 20, 30 peão, fazia a roça para aquele peão no dia. Ele só dava comida. E daí ele fazia um bailinho. Era o puxirão que fazia tanto fazia na roçada de capoeira como no caipira. Fazia um puxirão. Daí depois, quando o outro precisasse, trocava. Fazia a mesma coisa. E às vezes trocava serviço também. Se o Adilson lá, por exemplo, tivesse apurado, nós se reuníamos uns 3 lá, ia dar uma mão para ele lá. Carpia um dia para ele dava de comer nós só. Eu não cobrava o dia. Quando eu era pequena, menina, nova, nós morávamos lá no Banhado Grande. Era mato, tinha só a nossa casa. Nós era 7 irmãos, mas tinha só a nossa casa e era longe as outras casas. Tinha a casa do Velho Camargo, tinha a casa do meu avô, mas era longe. Então nós morava bem no mato mesmo. E achava que estava bom porque estava acostumado, não conhecia outras coisas. Nós não conhecia. Era dessas crianças que ficava só em casa, brincando com as bobeiras, fazendo casinha de sabugo, dessas coisas. E daí é que se mudemos. Mas depois que nós já estava moça, nós se mudemos ali na casa do Leão Júnior. Fiquemos ali, acho que uns 20 anos. E daí o papai comprou aqui, do Jeca de Matos Leão. Ele deu 1.500 por esse lote grande aqui. Desde lá da outra rua até aqui. Ele deu 1.500 real. Mas logo ele... Mas era outra casa. Daí nós desmanchamos aquela aí. Daí foi feito outra. E é assim, negócio de escola. Eu entrei na escola com 8 anos, mas eu fui só até o 3º ano, porque não tinha professora. A professora era a irmã do Aragão de Matos Leão, a dona Negra, e ela era mulher do cartorário aqui. Mas daí eles foram embora para Guarapuava, ficou sem professor, e nós ficamos sem professor. Quem pôde ir estudar para fora foi, e quem nós não podíamos, gente pobre não. E nós era bastante, era só o papai para trabalhar. Nós trabalhávamos, mas assim, na lavoura, na casa. A minha mãe trabalhava na lavoura. Então, daí eu fiquei sem estudar. Estudei só até o 3º ano. Daí fui trabalhar no colégio de servente, fazer merenda para a criançada. Trabalhei 30 anos no colégio. Daí me aposentei. Mas era bom porque a gente tinha serviço. Porque ficar bem sem serviço não tem jeito. Ainda mais a gente que queria comprar alguma coisinha pra gente, o pai não podia dar, né? Bastante filho, 7, para ele dar de comer,
E comprar roupa e calçado, nós não tínhamos calçado. Nós não. Se criamos de pé no chão. E roupa também era muito ruim a roupinha que a gente tinha. Tinha um tio, era solteiro, ele foi numa festa e ele ganhou, e ele tirou no sorteio um rádio sempre. Mas nós ficamos alegres, porque daí nós escutávamos música. Mas ele não sabia ligar. Ele dizia para nós morávamos assim perto dele, ele morava lá no morro, e nós morávamos para cá. Então tinha o rio para passar, nós passávamos na pinguela feita de madeira, de pau assim. E nós ia de noite escutar o rádio e ele não sabia ligar, ele dizia para nós, é os argentinos que estão falando, é só os argentinos, não adianta para nós. E tinha de carregar a bateria do televisão, tinha de carregar na serraria. Levar lá na serraria a bateria para carregar para poder funcionar o televisão. E assim, vamos dizer, o telefone era negócio só por carta. Não tinha telefone. E não tinha televisão também. Nós conhecemos depois de moça, que nós vimos que tinha televisão, tinha geladeira. Nós não sabíamos. Nós não conhecemos, quando nós éramos pequenos, não conhecemos nada disso. Os nossos eram essas coisinhas antigas, assim, bem já piarinha, que diz o ditado. Depois é que nós fomos trabalhando, eu e a minha irmã, a minha escola era assim. Era uma mesa como esta, banco aqui desse lado e banco do outro lado. A professora ficava lá, tinha um quadro negro pequenininho assim, e nós estudamos assim, sentados no banco. De um lado eram as meninas, do outro lado eram os piá que sentavam. E a professora era... Naquele tempo eles não faziam conta que surrasse. Às vezes eles faziam as coisas erradas, tomavam reguada. Eu tinha um medo da professora que nós esperávamos nascer segundo e terceiro para ir registrar essa criança. E daí registravam tudo errado, porque o cartorário era bêbado. E daí o meu irmão foi registrado errado. Ele foi registrado com outro sobrenome, não é o meu sobrenome dos meus irmãos. Ele foi registrado com o nome com o sobrenome do meu avô, Felder. Quer dizer que ele não, daí não é nosso irmão. Nós somos Ferreira Silva, os meus irmãos, todos. Mas ele não, o Batista não. O Batista é Ferreira Silva. Era Felder. E a senhora acha falta dessa época? Sabe que a gente vivia feliz, a gente era feliz e não sabia. Porque não tinha no que pensar, o que tinha estava bom. Se tinha comida melhorzinha, que uma vez papai foi pagar imposto de carro, Irati.
foi pagar o imposto e não tinha açúcar branco. Nós não conhecia açúcar branco. E o papai achou um lugar lá que estavam vendendo açúcar branco. O papai comprou 2 quilos de açúcar branco e trouxe. E comprou café, que era nós que fazia, ele comprou café também. E trouxe. E chegou lá em casa, aquelas coisas aradas. Mas nós fiquemos alegres, nossa do céu. Daí tinha um primo meu, que estava, o pai dele era louco, estava no hospício, e ele estava morando com nós. E daí o meu avô disse assim, agora, quem tiver meia, toma café. E quem não tiver meia, não toma café. Quem pôr meia, tem que pôr uma meia para tomar o café. Para brincar, né? O meu primo disse, então eu não vou tomar café porque eu não tenho meia. E daí, aquele açúcar, nossa senhora, para nós foi uma alegria, porque nós não conhecíamos. Não conhecia. E nós não conhecia nada. Brinquedo, como essas crianças têm agora, nós não tínhamos, nós fazíamos de barro. Tinha um barro, desses barros que liga perto da nossa casa, nós fazíamos de barro, boneca de barro, panelinha de barro. E os piá faziam um pelote para matar passarinho. Eles faziam um pelote, bem feitinho os pelotes, para matar com cetro. Aqui tinha tigre. Uma vez, nós viemos na casa da minha tia, eu e a minha irmã. Viemos a pé. E daí o tigre começou a urrar. E meu pai estava lá na casa da minha tia, era a irmã dele. Nós fomos lá para vir com o pai, para casa. Meu Deus do céu! Sabe que nós chegamos correndo, sufocado, na casa da minha tia, que o tigre estava rondando nós. Bicho tinha de tudo aqui. E o mato era um mato bonito. Era mato bonito, pinheiro, meu Deus. Meu avô vendeu da fazenda dele, porque daí ele ficou viúvo. Daí ele vendeu e repartiu as coisas com os filhos. Mas olha, aqueles pinheiros, coisa mais linda, desses araucária. Mas pinheiro, bastante. O terreno era grande. E a gente juntava pinhão para comer um ano inteiro. Nos banhava de molho. Colocava de molho num cesto os pinhão dentro d'água. Somente mais tarde, quando o povo que aqui se estabeleceu começou a ampliar essa região, ou essa gleba de terra de aproximadamente 30 quilômetros de extensão, que prevalecia entre a comunidade de São Miguel até Itapará, eles começaram a fazer esse percurso para vender as suas produções. Lembrando que, quando os primeiros colonizadores aqui chegaram, eles viviam exclusivamente de extrativismo, ou seja, retirando a madeira e também a erva mate, que é abundante na nossa região, e essa, especialmente essa erva mate, comercializava com os municípios de Irati e Rio Azul, além de Rebouças, onde eles faziam todo o percurso a cavalo ou montado em animais, e também levando essa matéria-prima e lá fazendo uma espécie de troca de produtos por principalmente açúcar, chamado açúcar mascavo, que era um açúcar amarelo, assim como também
outros produtos como sal, que não tinha na região, bem como a farinha da mandioca. Lembrando também que eles tinham que fazer um percurso ultrapassando ou passando a Serra da Esperança, e nessa região da Serra da Esperança, um espaço pouco explorado, onde quem passava por ali eram apenas os chamados tropeiros, que vinham da região entre Guarapuava, hoje também o Pinhão e Pitanga, para vender seu gado em Sorocaba e São Paulo. Eles fazendo também esse percurso, que na época era chamada picada, já que não tinha grandes estradas para o transporte tanto do gado quanto de outros chamados mantimentos ou mercadorias. Aqui eles pernoitavam porque a serra forçava muito os animais e automaticamente nesse percurso eles passavam a noite ali, onde eles deixavam o gado ali num pequeno espaço reservado para esse gado, e à noite muitas vezes acontecia de animais afugentarem esse gado que estavam levando para Sorocaba, e ali esses animais que afugentavam o gado eram chamados os leões, ou leões da cara preta, por isso o espaço ali ficou conhecido como Cerro do Leão, onde veio a ser um marco histórico para o município de Inácio Martins, onde as pessoas que vêm da região de Irati ou Curitiba, ou a região do Terceiro Planalto, eles passam por essa região chamada Serra da Esperança ou Cerro do Leão, que veio ser iluminada em virtude dos tropeiros e também do pessoal que fazia esse percurso entre a comunidade de Guarapuavinha até Irati, Rebouças e Rio Azul. Também é importante destacar que os primeiros habitantes do município de Inácio Martins, eles faziam tudo manual, seja a retirada da madeira, onde tinha abundância, muita madeira aqui na região, como imbuia, pinheiro, cedro, que são madeiras de lei, era de corte manual. Usava-se uma serra chamada serra americana, onde duas pessoas tinham que serrar a madeira para fabricar suas próprias casas, os seus chamados paiol na época, para armazenar ali os seus produtos e assim sucessivamente. Para se ter uma ideia, as primeiras famílias Stresser, Schelede e depois outros que chegaram, eram de origem alemã e inglesa. Automaticamente eles não eram católicos, eram protestantes, e tanto que a primeira igrejinha do município surgiu numa distância de aproximadamente 15 quilômetros, que hoje chama-se Comunidade do Rio Pequeno, que é uma igreja do Divino Espírito Santo, que tem até hoje lá essa pequena capela ou igreja, e também não tinha escolas, não tinha grandes construções, porque eram casas de moradia, onde os habitantes tinham um espaço entre uma casa e outra, ou um sítio e outro, que eles se estabeleciam, e somente mais tarde, na década de 40, quando veio a estrada de ferro passando entre a região de Rebouças, Engenheiro Gutierrez, até Guarapuava, que aconteceu o primeiro loteamento, onde a família Rosendo Costa Cristo fez o primeiro loteamento próximo à linha da estrada de ferro, de aproximadamente 10 alqueires, loteando ali para a venda para quem viesse estabelecer no município de Inácio Martins. E os primeiros moradores, então, que vieram se estabelecer no município de Inácio Martins, eles compraram os lotes próximo à estrada de ferro. A estrada de ferro, é importante destacar que deu grande impulso ao crescimento do município de Inácio Martins. Automaticamente ali começaram as primeiras casas de comércio, na época chamada de bodega, onde se comercializava chamados secos e molhados, todos os produtos, e ao mesmo tempo, aí sim, construiu-se a primeira igreja, a primeira escolinha. Importante destacar-se que essa primeira escolinha era feita de tábuas lascadas, coberta com tabuinhas, assim chamadas pelas primeiras professoras, Nanai Pinheiro e principalmente Dona Maria Emília Turra, de Jesus Turra, conhecida como Mariquinha, onde a mesma contava que na época os alunos que lá estudavam, quando choviam, tinham que pegar seu material, colocar dentro de um pacote plástico e guardar debaixo da sua mesa que ela usava para que não molhasse. O primeiro hospital construído no município, também de madeira,
Era um hospital de 2 pavimentos, onde tinha-se embaixo as salas de atendimento e na parte de cima também tinha alguns cômodos na época que eram chamados de leitos, onde se necessário fosse para a pessoa ficar hospitalizada. Lembrando que um dos médicos que mais se destacaram em Inácio Martins foi o Dr. Lauristo, muito conhecido aqui no município, onde o pessoal tinha muita confiança nele, assim como médico, e ele sempre atendia muito bem. Somente mais tarde, quando o Dr. Eugênio Mazepa veio para o município de Inácio Martins, aí sim construiu com recursos próprios um outro hospital, agora sim de alvenaria, com mais leitos, com melhores condições de atendimento, e depois também vendeu à prefeitura, que tornou-se um hospital municipal. Também é importante sempre destacar que a primeira delegacia também era de madeira, aqui no município de Inácio Martins. A primeira prefeitura também era uma casa alugada, somente depois com o primeiro e segundo prefeito que se construiu, a prefeitura, a sede da prefeitura, assim como ampliação do município. E mais tarde, daí na década de final de 40 e 50, construiu-se uma escola maior, que passou a chamar-se Grupo Escolar Luiz Chelede, que era já considerado de grande porte para Inácio Martins, para atender a população, que aumentou bastante em virtude das empresas madeireiras, conhecidas na época como serrarias, que na década entre 40 e 60 tinha aproximadamente 40 serrarias que exploravam a madeira de lei aqui no município. Antes disso, antes de ter as bodegas, o próprio hospital, a escola, para comprar um produto, para ir no médico, quais eram as cidades de referência dos moradores daqui? As cidades mais próximas que nós tínhamos, conforme eu já falei anteriormente, eram Irati, Rebouças, Engenheiro Gutierrez e também Rio Azul. Então eram os espaços onde eles iam para que pudesse ali comprar seus produtos, especialmente que não podiam produzir na própria localidade que eles moravam ou por eles mesmos, e daí eles iam lá e trocavam, principalmente a erva mate e outros produtos que eles produziam aqui, levavam lá e trocavam, assim como também uma madeira chamada, uma casca de madeira chamada gramumunha, onde essa casca de madeira usava-se para o curtume de couro, e eles usavam-se numa casa que tinha aqui, hoje no bairro chamado Curtume, que nós temos aqui na Inácio Martins, usava essa casca de madeira, onde deixasse o couro ali com água e essa casca para curtir, e eles levavam também para comercializar nesses municípios passando. Tinham 2 percursos, um deles era via Itapará, que era mais fácil o acesso por não ter tanta serra, e outro seria pelo Cerro do Leão hoje, Serra da Esperança. Qual que era o meio de transporte nessa época desses moradores? Era em lombos de animais, especialmente o cavalo e a mula, que usava-se muito pela resistência que tinha. E também carroças, né, que usavam-se então a carroça como um meio de levar toda a família e trazer também, levar as mercadorias e trazer as mercadorias de troca. A grande base para que Inácio Martins se tornasse um município foi a linha férrea. Então, quando passou a linha férrea na década de 40, importante destacar também que durante esse percurso de fazer a estrada de ferro, ligando especialmente a localidade de Irati, Engenheiro Gutierrez, a Inácio Martins, que passaria até Guarapuava, estiveram problemas seríssimos, especialmente na região do Cerro do Leão. Porque como era um cerro muito elevado, com situações bem difíceis de passar, demorou-se um tempo ali, onde tiveram que se estabelecer ali, parar um tempo para construir os chamados taludes, que eram para colocar os dormentes, a linha férrea, para cortar ali toda a região do cerro. Segundo alguns relatos, diz que até perderam algumas vidas ali de pessoas ali por causa do difícil acesso, por causa da questão da serra mesmo, que dificultava, vinha a desbarrancar a região ali, criando dessoramento e muito mais, então isso dificultou muito. Na década de 40 a 50, quando a estrada de ferro chegou em Inácio Martins, deu grande impulso, porque daí precisava-se de madeira para a construção da estrada de ferro, principalmente os dormentes, e também precisava-se de muita lenha para alimentar a Maria Fumaça. Por isso que
as madeireiras cortavam, o pessoal que tinha terreno aqui em Inácio Martins próximo, cortava madeira, traziam para abastecer essa Maria Fumaça. Os moradores vinham se estabelecer e explorar o comércio, explorar principalmente o comércio de secos e molhados, que eles chamavam, também o comércio de estabelecimento das pessoas que vinham de outra localidade, de outros municípios, para ali ficar. Na época, os primeiros restaurantes, os primeiros espaços para as pessoas ficarem ali, os hotéis, chamado hoje, era próximo à linha férrea. Saiu muita madeira de Inácio Martins, chamados pontaletes, onde levava principalmente a embuia e o pinheiro. Várias serrarias exploraram muito isso. A JV da Alegrave, eles exploravam essa madeira e mandavam para Brasília, onde realmente foi utilizada na construção da capital Brasília. A Maria Fumaça é uma parte turística, né? Na época não tanto porque servia como transporte, especialmente para as pessoas, assim como também de mercadorias, e conta-se que na época, principalmente na década de 50, 60, até o exército vinha para embarque e desembarque no município de Inácio Martins, quando ficou esse período de construção entre Inácio Martins e Guarapuava, levou-se um tempo, e também para os animais, trazia-se muitos porcos, gado, trazia-se para colocar nos vagões, para levar principalmente para a região de Ponta Grossa, Curitiba, Sorocaba, em São Paulo, outras regiões, ficou mais fácil o acesso. Importante também destacar que nesse período da década de 60, o município de Inácio Martins cresceu muito, tanto que nós tínhamos várias casas de comércio, chamadas bodegas, bem como a igreja teve que se ampliar pelo tamanho, o colégio, hoje Colégio Estadual Pregodeçoso, na época Luiz Schleder, foi preciso construir para a demanda de número de alunos, assim como a ampliação de campos de futebol para lazer do povo, tinha sido 2 campos de futebol. Conforme eu falei, as serrarias impulsionaram a vinda das pessoas também para trabalhar, para vender para outros municípios. Infelizmente, as pessoas compravam grande quantidade de terras que hoje são latifúndios aqui ainda no município de Inácio Martins. Aqui daí passou a chamar-se Guarapuavinha, como ampliou-se a quantidade de casas, comércio, indústria, automaticamente o povo começa a buscar uma emancipação política e como já tinha, vamos dizer, uma alta sustentabilidade por causa das serrarias e também a forma de exploração da madeira no município, assim como a erva mate, achou-se melhor que o município de Inácio Martins desvinculasse de Guarapuava, que era, vamos dizer, a sede do nosso município, e aí várias entidades entram com o pedido de formação do município de Inácio Martins. Portanto, também destacar que, primeiro, na região onde hoje a comunidade de Stresser deu o nome de Boa Vista. Depois, passou a toda a região chamar-se Guarapuavinha, em homenagem a Guarapuava, que a comunidade pertencia. E somente na década de 60, quando houve a emancipação política, passou-se a chamar Ignácio Martins. Lembrando que, como o município cresceu bastante nesse período, especialmente por causa da linha férrea e, ao mesmo tempo, as serrarias que deram trabalho ao pessoal que vinha aqui na região para explorar a madeira e também a erva mate, deu-se o nome do município de Inácio Martins, de Ignácio Martins, onde criou-se o município de Inácio Martins em 25 de julho de 1960, e emancipação, mas somente foi reconhecido como município no dia 25 de novembro de 1961, quando tivemos a posse do primeiro prefeito eleito. Cabe destacar que, durante esse período, quando Inácio Martins passa a ser município, em 1960, em julho de 60, nós tivemos como prefeito provisório o vereador conhecido como Nenê Caldas, ou Valdomiro Ferreira Caldas. Esse vereador pertencia ao município de Guarapuava, mas também ele fazia parte da comunidade de São Domingos, que faz parte do município de Inácio Martins. E aí, quando foi eleito o primeiro prefeito, o senhor Aragão de Matos Leão, pela UDN, União Democrática Nacional, e
reconheceu-se como município no dia 25 de novembro de 1961, ele toma posse como primeiro prefeito da nossa cidade, Inácio Martins. E daí foi mandado um processo para a Assembleia Legislativa, a qual suprimiu o G do Ignácio Martins, que era homenagem ao engenheiro da Estrada de Ferro, passando a chamar-se Inácio Martins. Várias comunidades se destacaram. Uma delas podemos citar, então, a região da comunidade Stresser. Então, hoje, Quarteirão dos Stresser, que ali ainda moram os descendentes dos primeiros moradores, os pioneiros aqui no município de Inácio Martins. Também nós temos várias outras comunidades. Gavazônia é uma delas, que ali tem uma das serrarias mais antigas ainda do município, que limita-se com Cruz Machado. Também temos São Domingos, que é uma comunidade grande, bem como Góis Artigas, o qual pertencia a Guarapuava e que o povoamento dele coincide também com os primeiros moradores que vieram em Inácio Martins, só que não eram famílias Stresser, porque eram famílias que vieram da região de Guarapuava ali também se estabelecer, assim como outras comunidades, como mais próxima, Rio Pequeno, os assentamentos que hoje se destacam no município. É importante destacar que o município de Inácio Martins, assim como os demais municípios, nós estamos falando da década de 60, então nós tínhamos uma questão da política no país em si, uma política tradicionalista. Inácio Martins não foge disso. Nós tivemos então famílias mais conhecidas aqui no município, famílias de melhor poder econômico, famílias que tinham como tradição ajudar as pessoas, e assim foi dando sequência até que houve rompimento, mais ou menos na década de 1990, que houve um rompimento nessa sequência da política que tínhamos até então. Lembrando que, você bem citou, nós tivemos os prefeitos, a grande maioria deles reeleito no segundo mandato, ou melhor, terminava-se um mandato, assumia outro prefeito, depois tinha eleição de novo, voltava ao anterior sucessivamente, que é uma política tradicional como no restante do país. Se nós formos pensar assim, são famílias tradicionais que vieram no início da colonização do município de Inácio Martins, não foram os pioneiros, mas que vieram se estabelecer no município, criaram casas de comércio ou indústrias e, consequentemente, compraram terras aqui na região, ou terrenos na região, e se estabeleceram e daí tornaram-se bastante tradicionais no nosso município. Inácio Martins, quando nós viemos, era um lugar bem menor e não tinha quase nada. Era um lugar muito pobre, mas como o prefeito que estava no momento lá era primo meu, ele convidou meu marido, que nós morávamos em Curitiba, e ele era formado em contabilidade, pediu para o meu marido vir para ajudá-lo. Ele mal sabia falar e escrever. Daí veio meu marido para ajudar na prefeitura, como se fosse secretário dele. Aí ele trabalhou lá, tal, o tempo dele prefeito, e depois que ele saiu, meu marido foi eleito prefeito. Também foi prefeito 2 vezes em Inácio Martins. E eu já, como eu era professora do Estado, de Curitiba, já vim transferida para Inácio Martins, sendo a primeira professora do Estado também lá, que só tinha professora municipal. Aí fiquei como professora 1 ano, depois já fui para diretora, fiquei diretora tempo, não me lembro bem quantos anos, e depois fui inspetora de todas as escolas, até me aposentar, para mudar o nome dele, porque ele era só Grupo Escolar Luiz Schleder, era. E daí, para mudar o nome dele, para passar colégio, eu fui muitas vezes em Curitiba, conversar, pedir, até que entrou lá um secretário que era bem conhecido nosso, e já arrumou para nós, sabe? Ficou sendo o Colégio Parigô de Souza, que justamente ele disse, tem que colocar o nome de um falecido, e vai e morre o Parigô, sabe? Aí eu fui correndo para Curitiba, pegar o nome dele, né? Porque tinha que ser um conhecido que já não tivesse o nome dele no Paraná. Daí ficou sendo o Parigô de Souza.
A primeira-dama resolve uma porção de assunto também, porque além de professora, eu tinha a APP também, que eu também cuidava, a PMI, a ALB, isso, e cuidava de todos esses momentos lá, vamos dizer. E daí trabalhava, né? De manhã e de tarde, com tudo isso. Mas era muito bom. E o meu marido ficou prefeito, foi 2 vezes prefeito lá. Até que quando eu me aposentei. Quando fiz 25 anos, não quis mais saber de nada. Parei de trabalhar. Tinha só a escola Luiz Schleder, que era só escola, de 1ª a 4ª. E daí tinha um armazém grande, que era que nem um supermercado, vamos dizer que ele vendia de tudo, até era um compadre meu que tinha esse armazém. E esse armazém ele vendia de tudo, até móveis, sabe, era completo. E não, muita serraria. E serraria tinha, agora eu esqueci quantas, mas eu devo ter até escrito isso aí. Tinha bastante serraria lá, porque tinha muito pinheiro, sabe? Aí tinha bastante serraria, nossa, mais de 20 acho que tinha, não me lembro bem. A prefeitura na época era uma casinha de madeira, com uma arinha na frente, e naquela arinha a gente ficava as autoridades quando tinha desfile, sabe, que não tinha palanque, essas coisas, né? A gente ficava naquela areazinha, era pequenininha, tinha uns 3x3, assim, fechadinho assim, e era ali que era o palanque, vamos dizer, que nem se dizia lá em Curitiba, era o palanque. E daí tinha os desfiles, né? Ali ficavam as autoridades, prefeitos, os vereadores, né? O padre, médico. Tinha uma Kombi da prefeitura que levava para Irati, os doentes. Porque nós tínhamos um hospital lá. Inclusive o hospital, que era uma casa muito grande de madeira, só morava lá o médico com a família dele. Mas não tinha como funcionar o hospital, sabe? Então, quando o caso era de grave, vamos dizer, mandava para Irati. Mas pouco demais, Kombi, uma caçamba, assim, para puxar coisa assim para arrumar calçar os pisos, já digo, porque não tinha calçamento ainda. Era só chão de barro. Não tinha calçamento nenhum, não tinha. E dos lados ainda aquelas valetas, sabe? E cada um... Esgotos são abertos e cada um tinha na frente da sua casa uma pontinha para sair para fora, sabe? Era bem assim. Não, banheiro muito raro. Só quem tinha em casa caixa d'água própria. Tudo não tinha poço? Aí os outros tinham poço, né? Poço. Nós também tínhamos poço, mas a gente fez a caixa lá, foi feito qualquer coisa lá para ir para a caixa. Mas depois começou a vir, né, o adiantamento. Que era a vida do prefeito? Era corrido, atendido o pessoal, viajava bastante, como que era? Era meio corrida, porque tinha que atender tudo, né, o interior, tudo. E o interior é grande também, não é pequeno. Ir para Curitiba sempre, para resolver os assuntos. Foi bastante, e ele foi prefeito 2 vezes. E a senhora tem saudade de Venâncio? Tenho, claro que tenho. Quais são as melhores e maiores lembranças do município? Olha, para te dizer a verdade, tudo me lembra, porque eu morei muito tempo, né? E ainda agora, esses dias eu estava pensando, se eu tivesse que morar lá novamente, digo, pena que o meu neto, que mora ali, meu filho, afinal, ele tem casa lá na cidade, mas ele mora mais na chácara, né? E aí na cidade fica a minha nora, que é professora também. E daí o meu neto tem casa, mas daí eu estava me lembrando que a casa dele não é mais ali no centro. A senhora queria morar no centro?
Claro! Nunca gostei de morar fora do centro. Sempre morei no centro. Claro, eu queria morar no centro para me movimento. É importante também destacar que esse processo cultural é tradicionalista, né? Inácio Martins tem a questão da tradição dos pioneiros. Se nós formos pensar, nós temos aqui uma variedade muito grande de etnias, miscigenação, de mistura de raças, onde os primeiros, especialmente ingleses, portugueses, os espanhóis, italianos, temos muitos italianos, também os alemães, enfim, uma gama muito grande de raças e também principalmente com indígena, né? Lembrando que quando os pioneiros aqui chegaram no município de Inácio Martins, nós tínhamos os índios que já estavam aqui, se estabeleciam há muitos e muitos anos, há centenas de anos, ou vamos dizer assim, centenários, e automaticamente houve também a miscigenação com o indígena. Os índios eu considero como verdadeiros donos da terra. Eles já estavam estabelecidos no Brasil inteiro, se nós pensarmos, porque eram milhões de índios. Aqui na nossa região, mais especificamente, nós temos os índios Guarani. Esses índios Guaranis, eles têm o espaço deles, aproximadamente 400 alqueires, aqui estabelecido pela FUNAI, e já moravam aqui no município de Inácio Martins. Quando os habitantes se estabeleceram na região próximo ao lugar onde eles moravam, houve os primeiros contatos e sempre amigáveis. Então é importante lembrar assim que esses índios, desde quando os primeiros colonizadores chegaram, já estavam aqui no município. Não eram muitos, porque a grande maioria dos índios, eles foram banidos de toda a região do Brasil, cada vez mais para o sul, chegando na região do Paraguai, da Argentina, os quais separavam pelos rios, para que a perseguição não continuasse tanto, especialmente com as bandeiras e bandeirantes. Mas em Inácio Martins eles já estavam estabelecidos aqui e o contato foi amigável tanto entre o chamado homem branco ou colonizador com os índios que já moravam aqui. Importante destacar que, eu falei anteriormente, na década de 60 nós tínhamos mais lazer que hoje no município. Tanto que tínhamos 2 campos de futebol, tínhamos aí outros espaços como 2 clubes para recreação, assim como casa de cinema nós tínhamos. Hoje, se nós formos pensar em questão de lazer, ficou mais exclusivamente ao esporte, porque diminuiu-se os espaços, diminuiu-se não temos hoje clubes, não temos associações, senão 1 ou 2 no município, e que o povo é carente nesse sentido, especialmente de lazer, onde tem-se agrupamentos de poucas pessoas, ou principalmente, ainda tradicional, casamentos, onde reúne-se lá as pessoas, ou temos de repente um aniversário, outro tipo de lazer, mas que não é expandido ou não é muito repercutido no município. A primeira igreja, falei que foi lá no Rio Pequeno, do Divino Espírito Santo, que é uma pequena igrejinha, pelos moradores que não eram protestantes. Lembrando assim que a primeira igreja aqui dentro da sede do município foi construída onde está hoje a igreja chamada octogonal, que é uma igreja mais moderna. Na época era de madeira, onde o senhor Lili Turra doou a madeira na época para a construção da primeira igreja feita de madeira. Ela media 10 por 8 e também o senhor Lili Turra na época, onde veio para o município de Inácio Martins um pintor. Ele era inglês e era chamado de John Offer, o qual pintou os quadros. Esses quadros eram comprados e adquiridos pelas pessoas que faziam parte da comunidade cristã ou da igreja e doavam para a igreja. Então, nessa época, era uma igreja pequena. Mais tarde, teve-se a necessidade, com o aumento maior ainda da população, de construir uma igreja maior ainda, onde passa a ser aproximadamente 15 por 25 metros de extensão, onde tinha 2 torres, também feitas de madeira, e somente agora, na década de 80, que construiu-se essa igreja mais atual, de alvenaria, em forma octogonal.
a família Stresser, eles são ucranianos, assim como outras famílias que vieram, que também cultivam essa tradição do ucraniano, e hoje não somente a religião ucraniana. Se nós formos pensar hoje no município de Inácio Martins, houve uma diversificação muito grande. Hoje nós temos várias igrejas ou templos diversificada de religiões, onde a população dividiu. Se nós formos pensar na década de 90 até 2000, nós tínhamos 95% da população que era católica. Hoje não, hoje nós temos uma diversificação bem grande de outras religiões. Se nós formos pensar, hoje em termos de Brasil, a política busca ser um reconhecimento pela ação dos políticos. Inácio Martins, como era um município pequeno, automaticamente ele diverge, especialmente de outras regiões, com a questão de diversificação, vamos dizer assim, da forma econômica. Como Inácio Martins era exploração especialmente da madeira e não tinha assim, um grande fluxo de caminhões, o carro, especialmente para trazer os produtos para Inácio Martins, era mais saída de Inácio Martins para outras regiões, demorou-se muito tempo para que modernizasse a forma de transporte. E somente agora, se nós pensarmos a partir do século XXI, que Inácio Martins vai ter a ligação asfáltica, tanto para Irati quanto Guarapuava. Um processo muito lento, porque nós não tivemos muita representatividade política, especialmente na Assembleia Legislativa, para angariar esses recursos para que fosse construído, modernizado as vias de acesso. E hoje pode-se dizer que Inácio Martins é um município que está moderno no sentido de asfalto. A própria cidade em si, hoje ela cresceu, ela está muito modernizada no sentido de asfalto, assim como a ligação para outros municípios, o que facilitou especialmente esse constante fluxo das pessoas. Importante destacar assim que quando Inácio Martins passa a ser considerado como município pela emancipação política, nós tivemos a delegacia, com o da delegacia, já citei anteriormente, de Madeira, tínhamos apenas uma pessoa responsável chamada de delegado na época. Esse delegado era responsável para fazer as ditas prisões, averiguações, solturas, enfim, todo o processo nesse sentido. Hoje nós temos a Polícia Civil e a Polícia Militar, apesar que a Polícia Civil temos apenas um escrivão no município e a Militar temos hoje a delegacia, bem como também 2 policiais que atendem o município e também, como hoje nós pertencemos à região de Irati, quando necessário eles deslocam mais contingente para o município. Nós tivemos hoje um progresso no município de Inácio Martins, onde pode-se dizer que nós somos autossustentáveis, onde nós temos a produção, temos o comércio e automaticamente o povo aqui está bem abastecido. Apesar de que grande parte das pessoas ainda saem para os municípios vizinhos fazer essa relação comercial, mas o município hoje está bem abastecido. Comparando-se com outros municípios da região, nós temos uma competitividade, igualdade entre o município de Inácio Martins com os demais, mas Inácio Martins hoje pode se considerar como uma cidade igual às demais da região.